Em Romanos 13, 1, 2, o apóstolo Paulo nos confronta com uma verdade que transcende tempos e contextos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Este texto nos desafia a olhar para além das circunstâncias políticas e sociais. Ele nos convida a reconhecer a soberania divina sobre toda forma de governo, seja justo ou corrupto, íntegro ou falho. Para muitos, este versículo soa como um peso, um chamado à submissão incondicional. Mas será que Paulo está nos pedindo para aceitar toda e qualquer injustiça? Para compreender a profundidade desse ensinamento, precisamos lembrar que Paulo escreveu essas palavras em um contexto de perseguição e opressão. O Império Romano não era um exemplo de justiça ou compaixão. Mesmo assim, ele afirma que toda autoridade provém de Deus. Isso não significa que Deus aprove os abusos de poder ou que ele seja conivente com a corrupção. Mas significa que, em sua infinita sabedoria e soberania, ele permite que líderes se levantem e caiam conforme seus propósitos eternos. Quando resistimos à autoridade estabelecida por Deus, não estamos apenas confrontando pessoas, estamos desafiando o próprio Deus e sua vontade suprema. Isso é um chamado à humildade e à reflexão. Será que nossa indignação contra o governo, contra líderes ou sistemas, não é, na verdade, uma resistência ao agir de Deus? Entretanto, é preciso discernimento. A palavra também nos ensina a buscar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com o Senhor. Miqueias 6, 8. A submissão às autoridades não significa conivência com o pecado ou omissão diante da injustiça. Jesus, ao ser julgado por Pilatos, declarou: "Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada." João 19, 11. Ele não resistiu, mas também não compactuou com a injustiça. Submissão não é passividade, mas sim a confiança de que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece em caos. Que possamos refletir profundamente sobre nossa postura diante das autoridades. Que não sejamos movidos pela rebeldia, mas pela fé no Deus que reina sobre todos os governos. A justiça de Deus não falha. E Ele nos chama a viver em obediência, confiando que seus planos são maiores do que nossa compreensão limitada. Que nossa vida reflita submissão a Deus e confiança em sua soberania, mesmo quando os tempos forem difíceis e as autoridades falharem. Pois é Ele quem estabelece e remove reis, e nele encontramos a verdadeira justiça.